Página 23. Recebemos a missão de falar do Deus vivo a todas as pessoas, ajudando-as a fazer parte da Igreja Viva de Cristo e a prosseguir no caminho da vida eterna, para que juntos adoremos a Deus e sejamos bênçãos onde quer que estejamos. Antes de partir, Jesus nos deixou a sua missão, a nossa comissão. Então, eu não tenho dom. Todos nós recebemos a missão de falar do Deus vivo a todas as pessoas. Todos nós. Você pode não ter dom de evangelista, mas a Bíblia diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E diz o texto que Ele nos tirou de lá, para quê? Para que nós anunciássemos. Então, nós somos a raça eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa. Para quê? Anunciar. Talvez você não seja. Eu, por exemplo, trabalhei com um cara, o Pablo. Gente, eu morria de inveja do Pablo. Morria de inveja. O Pablo era aquele cara que, assim, doidinho, trabalhava com a gente. E, assim, ele morava em Jacarepaguá. Eu vinha de Caxias. Não, na época eu morava em Campo Grande. Eu vinha de Campo Grande, ele vinha de Jacarepaguá. E aí ele saltava, encontrava um cara sentado na calçada, sentava com o cara, começava a conversar. Daqui a pouco estava orando com o cara, e o cara se entregando a Jesus. Ficava miserável, como é que ele consegue? Entende? É um negócio assim. Aí ele está conversando com as meninas numa lanchonete. Aí as raças ruins, né? Aí, Pablo, não sei o que lá. Ó a noiva do Pablo aí, não sei o que lá. Que nada. Aquele monte de mulher na mesa assim. Pablo fazia o quê? Falando de Jesus. Eram uns negócios que a gente ficava assim. O cara assim. Assim. Era como ser peixe na água. Tem gente que fala que eu sou evangelista. Não, eu não sou evangelista. Eu quero ganhar almas, é diferente. Entende? Eu, por exemplo, quando eu faço apelo e pessoas se convertem, eu chego a chorar, porque assim, não é uma coisa comum para mim. Entende? Eu vejo que a minha praia é mais ensino, é mais encorajamento, mais bordoada. Minha praia é essa, entende? Tá mais para denúncia, encorajamento e ensino. Essa é a minha praia. Eu tenho até que me policiar, porque geralmente o pessoal não gosta muito, né? Mas agora, evangelizar para mim é uma disciplina, porque eu sei que eu fui chamado para anunciar as grandezas daquele que me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. É bíblico isso, entende? E diante de uma situação dessa, né, o que acontece? Tem uma irmã membro da minha igreja que está rindo aqui. Aí, em relação a isso, né, quantas vezes, né, a gente, né, se vocês puderem só falar baixo aí para não me atrapalhar, tá bom? Desculpa, ele não escutou, não, cutuca ele aí, só por favor, né? Ele não escutou ainda não. Alô, hein? Né? Então, nesse caso, meu Jesus, tá bom, a culpa é dele, tá certo. A mulher que tu me deste. Então, nesse caso, em relação a isso, né? A gente, por exemplo, verifica que nem todo mundo tem o dom de evangelista, mas todos nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu não tenho dom. Pega um CD de mensagem. Mas não existe mais CD. Vai no YouTube. Pega um livro e dá de presente para a pessoa. Sei lá, pega alguma coisa, leva um irmão, um evangelista, não perturbado não, entende? Porque o perturbado, assim, já é difícil ganhar alma. Tu leva o perturbado, tu perde alguém que você nem ganhou. Acabou, pronto. Atenção, hein? Se você quiser aceitar Jesus, a porta é estreita. Irmã não, porque a moça não se converteu ainda. Se quiser aceitar Jesus, pode parar de raspar esse sovaco. Nada de fazer sobrancelha, isso não é de Deus. Então, aí nesse caso, assim, com todo respeito, né, as irmãs que não raspam o sovaco, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que assim, muitas vezes a gente fica assim, mas eu não tenho dom e não sei o que lá. Não, todos nós
né, temos essa missão. E precisamos não apenas falar, mas precisamos também ajudar essas pessoas a fazer parte da igreja, não do templo, não da instituição, da igreja. Eu costumo falar na minha igreja sobre isso, né? A ideia de que assim, olha, templo a gente pode perder, templo pode cair, a gente pode perder o imóvel, alguém pode reivindicar, né, a propriedade, até porque muitas vezes, né, pastor João Falcão Sobrinho, professor de administração eclesiástica, ele diz isso pra gente: olha, se você chegar numa igreja no seu primeiro ministério, tente se informar sobre os documentos, porque a maioria das igrejas tem irregularidade. E hoje eu entendo que não é nem por mal, é porque realmente é difícil você regularizar. Uma coisa é fácil: receita. Tirando receita é uma luta, Então, nesse caso, né, eu conheço um pastor que ele teve problema. Por quê? Porque na declaração de renda da igreja, porque a igreja não paga, mas declara, tá lá, durante o ano todo, tantos mil para fulano de tal. Cadê fulano de tal? A receita achou fulano de tal. Aqui está dizendo que durante 365 dias, final do ano, veio X para você. E aí, alô, entendeu? Aí o cara foi, afinou a viola e ficou na boa, entendeu? Então, agora tirando receita é muito difícil, certo? Aí junta tudo, é difícil, a tendência da gente é ser relaxado, a tendência do pastor é o quê? Não vou botar a mão nisso porque isso aborrece, entende? Negócio de legalizar, tu vai ter que ficar incomodando os irmãos, diretoria, não sei o que lá, e tal. Mas a gente sempre fez assim, sempre foi assim, não sei o que lá, tal, o estatuto, CNPJ, entende? Aí o que acontece? Aí você acaba tendo até aborrecimento. Então o que o pastor faz? Glória, glória, aleluia, Deus está nesse lugar. Pior de tudo que tem, isso é o que foi na cruz, e deixa esse assunto para o meu sucessor. Mas quando você vai embora? Não sei, mas ele que se lasque. Fala. O problema disso aí é quando você pede autorização para o som. Porque você entende que alguns, porque desse velho não pode passar de 85. Brabo, né? Isso, a fiscalização, a hora que tiver culto, vem para poder fechar a tua igreja. Mas isso, a mesma fiscalização do lado da tua igreja, onde tem um baile funk? Não. Gente, vamos e venhamos, né, gente? O que é mais fácil? Se meter com os crentes que falam glória a Deus, aleluia, ou se meter com o baile? A gente sabe. É o mundo, gente. Aí sou obrigado a parafrasear Renato Russo. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. Então, seguindo aqui, perdão por macular a santidade de vocês. E nesse caso aqui, seguindo, a gente verifica a ideia de que assim, precisamos ajudar a pessoa a fazer parte da igreja. E a igreja não é a instituição em si, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Porque como eu falei, a instituição, né, ela pode ter vários problemas. Se vier uma perseguição, denominação batista, numa perseguição, acabou. Templo com CNPJ numa perseguição, acabou. Ou se de repente alguém vier reivindicar o imóvel e tiver documento suficiente para deixar claro que, olha, a gente não tem a legitimidade, é a igreja. Então, assim, a gente não conta com o mesmo manejo, né, que alguns outros grupos e outras pessoas. E quem achar que eu estou sendo neurótico pode achar, mas então, agora, pessoas não, debaixo de uma árvore a gente pode se reunir, na casa de um irmão a gente pode se reunir. Então igreja é gente. Sem gente, você pode ter a estrutura que for, mas não é igreja, é qualquer outra coisa. Igreja é gente, certo? Então nesse caso, gente, para tudo. Minha esposa está me assistindo no Instagram. Minha musa inspiradora. Só não vou continuar no verso, senão vocês vão lembrar do Zeca Pagodinho, é outro problema aí, né? Então nesse caso, voltando para cá, né? Exato, é o meu passado que me condena. E nisso aqui,
a questão de que ajudar o cara que está chegando para que juntos nós adoremos a Deus e, além de adorarmos a Deus, sejamos bênção. Então a ideia é o quê? Olha, eu falo de Jesus para você, mas você vindo, eu ajudo você a caminhar comigo, e a gente caminhando junto, a gente vai glorificar a Deus, e a gente vai glorificar a Deus sendo bênção para outras pessoas. É diferente de consumir religião, certo? Então, o próprio Jesus falou, vamos lá, Mateus 28, 19 e 20, vamos lá então? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a promessa é o seguinte: olha, vai que eu garanto. A ideia é essa. Então, por exemplo, quando eu parto para cima, tudo bem, talvez eu morra, mas ouve-se, né, ouviu-se na história do cristianismo que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então a questão principal para nós como cristãos é que deixar um legado. Eu, por exemplo, quero viver até os 120 anos. Claro, algumas funções vão ficar prejudicadas, mas se eu estiver andando e falando, para mim tá bom demais. Agora, minha vida pode acabar essa semana. A questão não é quando eu vou morrer. Eu não escolhi quando nasci e não sei quando eu vou morrer. Tanto que até quem tenta suicídio não é garantia que vai morrer, entende? E às vezes quem está cheio de planos, né, como o caso de um rapaz que estava noivo, no dia do casamento foi cortar o cabelo, uma bola perdida pegou ele e ele não chegou a casar. Ou um outro militar que estava com uma taça no bolso, quando ele caiu, cortou, né, e aí nisso morreu por causa do sangramento. Tá dando para entender? Então você dá para perceber que é o seguinte: a gente não escolhe o dia de chegar e não escolhe o dia de sair. E eu não sei se dá para perceber que assim, mas tem tiroteio, tem gente que morre velho, tem gente que morre de derrame, mas não de bala. E tem gente que mora num lugar pacífico e de repente, né, tomou um tombo no banheiro e pronto. Ou então estava nadando, sabia nadar muito bem, teve cãibra. Então, não sei se dá para perceber que é o seguinte: desculpa, eu não quero assustar ninguém, mas, gente, morrer é a coisa mais fácil do mundo, entende? Agora, o que a gente faz entre o nascimento e a morte é que é o bicho. E é aí onde o crente dá mole. Deus quis assim, foi o Satanás. Nunca é ele, entende? Então, nesse caso aqui, eu não sei se dá para perceber, né, nessa situação, a gente, por exemplo, vai observar, né, que eu preciso ir, o resto é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, certo? E quando a gente fala sobre a questão, né, de pescar almas, né, eu preciso que, gente, a minha igreja existe para alcançar os perdidos. Não, porque eu quero discutir o parágrafo do estatuto. Tá, tu está fazendo isso, mas não é a função principal. O estatuto é uma resposta legal da instituição para o poder público, porque o estatuto de uma igreja deveria ser a Bíblia. Eu acho que um crente que obedece à Bíblia, eu acho que já seria o suficiente para regular os relacionamentos da igreja, entende? Mas aí você tem que botar um monte de coisa. Por quê? Porque nós não presta. Entende? Porque se não prestasse, era só obedecer a Bíblia, entende? E aí o que alguns malandramente fazem? Pegam brechas no texto. Não, o texto diz isso, mas quer dizer aquilo, entende? E aí, enquanto acontece isso, tem gente indo para o inferno. Eu, pelo menos, eu falei para a minha igreja: domingo eu vou pregar, fuja da imaturidade espiritual, o bicho vai pegar, é melhor não vir. Teve gente que foi, e aí eu preguei, né? Eu não avisei, eu falei: tem gente que constrói com madeira, feno e palha, tem gente que constrói com ouro, prata e pedra preciosa. Quando vem o fogo do juízo de Deus, o que é madeira, feno e palha é consumido, e o cara vai chegar lá chamuscado. Dê graças a Deus porque chegou. Por quê? Ficou trabalhando no que não era para fazer.
Gastou a vida no que não era para gastar, em vez de fazer o que realmente valeria a pena. Lembra? Igreja é gente. A instituição está a serviço das pessoas, não as pessoas a serviço da instituição. A gente não pode ser igual ao Estado, gente. O Estado praticamente é um parasita que suga a gente. Ai, meu Deus do céu, vão me acusar de antidemocrático, né? Então o que acontece? Observa bem. Tudo que você compra é imposto. O Guaraná que você compra é imposto. A roupa que você compra é imposto. Não sei o que lá que você compra é imposto. Vai tudo para lá. Fundo eleitoral, entende? Aí você tem fundo partidário. Aí você tem auxílio paletó, lagosta, entende? Cachaça envelhecida. Né? Exatamente. Agora estou sabendo do leite condensado, ok? Então, nesse caso, observa bem. Aí você tem uma série de situações, né? Uma série de situações aí em relação a tudo isso, né? Não, eu tinha que falar do leite condensado para ficar bem, né? Porque nessa guerra de gigantes, nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes, olha o Egito aí de novo. Então, aí nesse caso, né, a gente, por exemplo, vai olhar para isso tudo e vai observar o seguinte, né? Quantas vezes a gente não está alcançando perdido? Perdido é o que menos importa. Vamos discutir o preço do ventilador. Mas tem gente indo para o inferno. Deus sabe quem vai e quem não vai. Agora, quanto foi esse ventilador? E fica nisso, né? Então a gente tem que alcançar os perdidos. E a gente tem que usar o quê? O pré-evangelismo e o evangelismo. Pré-evangelismo é para quê? É aquele antes de evangelizar. É de você jogar uma bola com os moleques da rua. É de você, de repente, aquela questão, né, de você tomar um Guaraná na barraca do seu Zé. É de você, assim, trocar uma ideia com as pessoas no dia a dia. E aí, quando você vai falar de Jesus, você já tem pontes. Muros foram desfeitos. Agora, lembra daquela situação? O negócio do crente é só igreja. Gente, a igreja é um posto de gasolina para você abastecer. Sua vida está na estrada. Mas o que o cara faz? É o carro dentro do posto. A gente abastece, roda a chave, e fica lá, e fica lá, e fica lá, e não sai do lugar. Pelo amor de Deus, fala sério, né? Ó, se for escrever, se postar no Facebook, bota Roberlan Julião, hein? Ó o plágio, exatamente, para de graça, os caras querem ficar famosos às minhas custas. Então nessa situação, Você registrou? Não, aquele registro não é dono, né? Então nesse caso, olha aí em relação a essa situação aqui, né? E o evangelismo é o que? É aquela questão daquele conjunto de estratégias que a gente tem para fazer o evangelho alcançar outra pessoa. Então, porque evangelismo é um sistema, evangelização é a ação de evangelizar. Parece a mesma coisa, mas não é, certo? E aí nisso, os perdidos eles podem ser transformados em discípulos. Só que para isso, o crente precisa ser referencial daquele que está sendo alcançado. Qual é o problema da gente? Aí eu lembro da presidente dos diáconos da minha ex-igreja, que ela usava uma frase que eu guardo até hoje. O nome dela, Neida Maria Pereira Braz de Abreu. Ela dizia: crente relaxado faz discípulo relaxado. O cara chega cheio de gás, mas ele cola com o irmão frente fria. Pronto. Daqui a pouco faz malcriação para o pastor, daqui a pouco é mentiroso, caloteiro, fica elogiando as irmãs, mas não elogia a mulher dele. Aprende isso tudo. Por quê? Colou com raça ruim. Esse é o problema, né? Então a gente precisa o quê? Lembrar, alguém está olhando para nós, que nos vejam errando, mas que nos vejam nos arrependendo, que nos vejam pedindo desculpa. Pode parecer bobeira, mas o Roberlan gosta de arrotar, né? Aí ele fica... Eu falo, pede desculpa. Ele, de culpa, ele engole o S. Quando eu arroto, eu faço o quê? Desculpa. Mas só tem 3 anos. Ele tem que ver o pai dele pedindo desculpa. Claro, é diferente da minha formação. Na minha formação é o seguinte: se tu fizer, tudo era coça. Tudo era coça, entende? Até se você sorria, pai. Rua Saldanha Marim, 16, casa 3. Agora é um mercado, não é mais uma casa, né? Tinha um pé de goiaba, né? Eu tenho a cicatriz até hoje, porque eu subi no pé e caí. Tinha um pé de goiaba, ia lá, pegava a vara, e a maldita da vara não quebrava. Não existia ECA, não tinha violência doméstica, só tinha a terapia da Dona Maria de Lourdes Baptista da Silva. E aí nesse caso era o seguinte: tudo, pirraça, coça.
Faltou aula, coça. Respondeu mais velho, coça. Apareceu, não tomou banho, coça. O mais velho, e não comeu. Comia quiabo, giló, vagem, macarrão, qualquer coisa. Entende? Oh, coça. Tudo era coça. Fonoaudiólogo, aula de reforço. Tudo era coça. Entende? Aí o que acontece? Fazer o que, né? Dilma não era presidente naquela época. Então, nessa situação, a gente, por exemplo, vai reparar que assim, voltando para o nosso contexto, gente, eu preciso ser referência para o meu filho. Preciso. O crente mais antigo tem que ser referência para o mais velho. Agora, qual é o problema da gente? Para o mais novo, desculpa, né? Então, nesse caso, aí uma pessoa isola esse vídeo sem contexto e diz que eu falei o que eu não queria falar. O povo tá ruim pra caramba. Então, nesse caso aqui, a gente precisa alcançar as pessoas, né? Porque, gente, estão sem salvação. A gente tem que fazer alguma coisa, a não ser que a gente não acredite nisso. Aí, beleza, tranquilo, né? Mas não basta pescar a pessoa, você tem que integrar a pessoa. Porque imagina, vamos lá. Fazer bebê, show de bola, tranquilo, né? No meu tempo de recreativo, Clube Recreativo Caxiense, tinha um funk em inglês que a gente cantava em português. Vem pra cama, meu bem, vem fazer neném. Aí, fazer o filho é mole, a questão é cuidar. Quando você vai lá no hospital infantil, lá em Duque de Caxias, minha terra, aí tu vê as meninas com a bolsinha e a mãe do lado. Cadê o marmanjo? Entende? Aí você vê, as menininhas, tá tudo lá. Aí, você faz o que você quiser, seu corpo, cadê esse pessoal para botar o leite na casa do bacuri? Entende? Aí é a mãe que tá lá ajudando, né? Então a gente olha para a situação aqui, muitas vezes a gente faz isso. O cara nasce na fé, mas tá solto. Eu convido o cara para ir pro culto, o cara vai pro culto. O pastor fez o apelo, o cara aceitou Jesus. Se o pastor fez o apelo, o cara não aceitou, o pastor é fraquinho. Aí nisso o cara aceitou Jesus. Pastor, agora tem que cuidar. Eu fiz minha parte, sou um simples membro. Aí o cara fica 3 meses na classe. Terminou os 3 meses na classe, vai para o batismo. Aí depois do batismo, pronto, irmão, agora eu posso me aposentar, você pode pegar o meu cargo. E aí daqui a 3 meses eu estou criticando o novo crente que não está fazendo o trabalho direito. Lembra? Cuidando de vidas, cuidando de gente ou consumindo religião. Foi nisso que a gente se tornou, né? Por isso, eu estava, por exemplo, conversando com um pastor, né, cuja igreja quer ser mantenedora de um seminário, e a gente está falando sobre crise ministerial. Eu falei, quem quer ser pastor hoje? No meu tempo de seminário, garotos de 17 anos saía do antigo 2º grau e ia para o seminário. Os caras queriam ser pastores. Agora, hoje é uma crise vocacional. Quem quer ser pastor hoje? Com todo respeito, Fernando, o cara já está com seus 60 e poucos anos. O cara novo? Eu? Não. Para quê? Ficar passando por isso, por aquilo outro. Meu filho, minha mulher, minha família, minha casa. Entende? Aí é uma série de situações que assim, por quê? A igreja do consumo, do crente cliente. Agora, que pastor não seria feliz numa comunidade de discípulos discipuladores, vendo gente sendo liberta, gente sendo transformada, um adotando o outro, um cuidando do outro, e ele pode até trabalhar fora. Por quê? Porque não tem um bando de obeso espiritual, né? Já viu aqueles passarinhos com a boca aberta para a mamãe passarinho botar? Por que você deu um soco no nariz da sua mulher? O pastor não foi me visitar. Entende? Mas por que tá... porque o pastor não foi no culto de aniversário do meu poodle. Vai catar coquinho, pelo amor de Deus, entende? Então, a gente, por exemplo, catar coquinho é palavrão? Aniversário do poodle. Não deve ter crente que reclama disso, não. Eu falei aniversário do poodle, gente. Será que tem crente que reclama disso? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que assim, quando você integra a pessoa, você já vai para o pós-evangelismo, que é você preparar a pessoa no caminho da fé, né? Quem chega primeiro, integra quem chega depois. Quem foi salvo por Jesus, tem que ser acolhido por nós. Pelo quê? Pelo batismo, o novo decidido, ele assume publicamente um compromisso com Cristo e com a igreja, né? Então, seguindo aqui, a gente observa um outro ponto. Digamos,
além de você pescar aquela alma e você integrar aquela pessoa, você precisa treinar. Porque como é que esse cara vai trabalhar na igreja sem treinamento? Entende? Aí qual é o problema? Como é que eu posso dizer? Aquela questão de o maldito poder da informação, né? Aquela coisa de assim, eu sei as coisas e não vou passar, e se eu passar eu não passo o pulo do gato. Quem aqui já não passou aquela situação em que o tesoureiro sabe tudo, ninguém mais sabe nada? Quando ele sai, o tesoureiro que chega está perdido. Entende? Ou de repente aquela pessoa do som, ela sabe tudo, não compartilha nada. Aí um dia ela está chateada, ela sai, e ela já sai sabendo que vai deixar o circo pegando fogo com o palhaço dentro. E aí fica todo mundo capengando até aprender o negócio. Não era para ser assim. É o seguinte, eu vou treinar você porque eu não vou ficar aqui para sempre. Aqui é minha igreja, eu nasci aqui, tu pode morrer amanhã. Ou de repente você pode ser promovido, passar num concurso, você vai para outro estado, você vai para outro país, você vai deixar tudo largado, né? Como por exemplo, uma igreja de um pastor amigo meu, ele seminarista, meu aluno, o pastor dele apareceu uma oportunidade e foi para os Estados Unidos. A igreja fechou com ele como assim, pô cara, você conhece a gente está junto, não tem formação ainda, mas pô, você é o nosso pastor, você estava aqui já ajudando a gente, tudo tal. O cara ficou. Agora imagina se o outro pastor é um cara centralizador, que não compartilha nada, o cara estava despreparado. Por quê? É seminarista que não prega, é seminarista que não sabe dirigir um culto, é seminarista que não sabe aconselhar. Por quê? Porque o pastor é centralizador. Agora o pastor estava assim, você quer ser pastor mesmo? Porque tem uns caras que querem fazer seminário, mas não quer ser pastor, né? Assim, ele quer, claro, ele quer ser o popstar, né? Mas agora pastor ele não quer ser. E aí, popstar, é mais ou menos assim, né? Que a gente chamava de ministério glorioso, né? E esse glorioso não tem nada a ver com salvação de alma não, é outro negócio, mas é melhor nem falar. Então, em relação a isso, o que acontece? Aí, por exemplo, pô fulano, me indica lá. Então, em relação a isso, né? Claro, isso não acontece no Brasil, só lá em Nárnia. E nessa situação, o que acontece? O treinamento. Porque eu e você, nós precisamos o quê? Acompanhar nossos discípulos. Agora, se a gente não discipula, ninguém vai acompanhar quem? Se a gente não cuida de ninguém, vai acompanhar quem? O novo convertido chegou, ficou solto na igreja, ele que se esforçou para frequentar o culto. Não fui eu que fui lá na casa dele, não fui eu que falei que tinha trabalho com juventude, não fui eu que falei que tinha trabalho com as mulheres, não. Ele que foi descobrindo, vendo os anúncios que o pastor fazia lá, e ele que foi tentando chegar. Não era para ser assim, né? Então, aí você faz o quê? Acompanha essa pessoa, você prepara essa pessoa, como é que direção de culto, pregação, assim, você vai ajudando essa pessoa a se desenvolver na igreja, né? Quais são os seus dons espirituais e assim por diante. E por isso que a gente precisa de uma mentoria continuada e uma mentoria mútua. Não é porque você orienta que você não precisa de orientação. Esse é o problema. Pra gente que é pastor é um pouco mais complicado, porque se alguém souber que irmão fulano de tal te orienta, nego já fica assim, pastor faz tudo que fulano manda, entende? Mas assim, o pastor precisa se aconselhar, ele não sabe tudo, ele não vê tudo. Às vezes, por exemplo, eu lembro de uma situação na minha ex-igreja, as pessoas, por exemplo, elas não pediam as coisas para os diáconos, não. Questão assim de dinheiro, isso pedia para mim. Eu quero falar com o pastor. Pois não, tal. Não, pastor, porque está acontecendo isso e tal. Aí eu ia nos diáconos, pô, gente, vamos fazer isso, aí um dia o presidente chegou para mim e falou assim, pastor, a gente sabe que o pastor está com um bom coração, o pastor está bem intencionado, mas faz o seguinte, essas coisas deixa com a gente. Se alguém for procurar o pastor para receber uma oração, uma palavra, tudo bem, mas assim, às vezes tem gente que está procurando o pastor que a gente já conhece do bairro, tem gente que é o seguinte, já tem fama aqui de fazer isso, isso e isso. Gente, e é incrível, porque é o seguinte, foi eu dar esse toque de bola, o pessoal parou até de repetir. Sabe aquela pessoa que me pedia dinheiro emprestado, não pagava, e aí dava um tempo e pedia de novo? Quando eu toquei a bola para o diácono, parou de pedir.
Não sei se parou de pedir para os diáconos também, mas para mim parou. Entende? Porque eu era daquele tipo, por exemplo, o cara pede 50. Se eu tenho conta para pagar, eu falo assim, pô, 50 não posso não, filho. Mas pode ser 20, já dá para você tentar dar o teu jeito aí? Ah, 20 dá. Eu dava 20, assim, se vier, glória a Deus. Se não vier, tá tranquilo, né? Minha vida já foi melhor, gente. Então, nesse caso, onde eu quero chegar, né? Assim, diante de uma... Vou acabar já, gente. Então, diante de uma situação dessa... Aí, diante de uma situação dessa, né, assim, o lado bom, vocês viram que eu sou um cara que gosta do que faz, né? Mas assim, diante de uma situação dessa, o que eu percebi, né, que assim, às vezes você precisa escutar alguém. Eu não podia pensar o seguinte: você é diaconisa, eu sou o pastor, o anjo da igreja. Se lasca todo, pastor, porque não escuta ninguém. Uma das marcas de um servo de Deus é a humildade. Diz a Bíblia que a soberba precede a ruína. Então, eu não lembro de nenhuma pessoa arrogante que possa dizer que se deu bem. Ganhou dinheiro, mas perdeu amigo. Entende? Assim, transou com todos, mas perdeu a família. Ou seja, eu não lembro de ninguém que é o seguinte: eu sou o último biscoito do pacote, eu sou a Coca-Cola do deserto, né? Eu sou o cara da situação que não tenha se lascado em alguma coisa. Ministério pastoral, a gente tem alguns famosos aí que o bicho pegou pro lado deles por causa disso. Então é importante que haja mentoria continuada e mútua. Ninguém sabe tanto que não precisa aprender, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, certo? Tem aquele irmão que ele não tem bacharel em teologia, mas ele é pai de 5 filhos. Eu acho que eu posso aprender alguma coisa com ele. Entende? Ah, ele tem menos idade que eu, mas tem 5 filhos. Você é mais velho, mas está no primeiro, de 3 anos. Primeiro não, único. Então o que acontece? Eu não sei se dá 46 anos, gente. Então, se eu tivesse dinheiro, beleza. Mas assim, 46 anos, né? Então, e eu sou um homem que ajuda a esposa, aí complica. Eu lembro de um dia, Carla fez um comentário no Facebook porque eu estava lavando louça, né? Não sei se tu lembra disso, Carla, né? Porque o médico falou que ela teve descolamento de placenta, que ela não podia fazer nenhuma atividade em casa. Quase que eu pensei, isso mesmo. Não, então, eu lembro disso, mas eu falei que você falou, não falei que você criticou não, né? Desculpa. Então o que acontece? Então, aí, por exemplo, em relação a esse caso, ela teve descolamento de placenta. E eu até pensei, será que o médico fechou com ela? Então, eu sou um marido que ajuda a mulher. Se ela arrumar mais filho, eu estou lascado, porque eu já ajudo a cuidar do outro, e o outro 10 horas da noite estava andando de patinete pela casa. Então, nesse caso aqui, né, todo cristão precisa ser acompanhado, todo cristão precisa crescer. Sou pastor, preciso crescer. Tem áreas da minha vida que eu preciso vencer, tem pecados que eu preciso abandonar, tem coisas que eu preciso me libertar, tem coisas que eu tenho, assim, tudo bem, se os pastores de vocês não têm nada disso, glória a Deus por eles, mas é o seguinte, eu tenho um monte de coisa para consertar, e quando eu acho que consertei, eu converso com a Gisélia, aí ela me lembra dos meus pecados, entende? Quando eu penso assim, eu sou o melhor pastor do mundo, aí ela que me conhece pelo avesso, entendeu? Então, nesse caso aqui, envelhecer não é a mesma coisa que amadurecer. Envelhecer é ficar velho, irmão. Envelhecer, todo mundo pode envelhecer, quer dizer, se não morrer, né? Agora, amadurecer é questão de decisão, lições que a gente aprende, que a gente aplica na vida da gente, né? Então, informação não basta, e nisso, crente é muito bom, porque nós somos a religião do livro. Então, o que acontece com a gente? A gente lê, os que lê, é claro, né? Obviamente, calma, eu sei que tem gente que não lê, mas assim, vê vídeo no YouTube. Então o que acontece? A gente se informa, mas o que a gente faz com a informação? Entende? Eu lembro de pastor, tá dando para entender? Porque eu já fiz clínica de discipulado, eu já fiz seminário de evangelismo, tá bom, mas se não botar em prática, é que nem você ter aula de culinária e não ir pro fogão. Mas o que adianta? Não adianta nada. É ter aula teórica de dirigir e não botar o pé no acelerador, não adianta nada, né? Então precisamos praticar o ensino, é preciso viver. Por isso, né, eu preciso orientar meu irmão, você precisa orientar o seu irmão, eu e você precisamos, né, ajudar um ao outro para sermos semelhantes a Jesus. Por quê? Não é fácil seguir o caminho apertado, não é fácil, né? Sem o poder de Deus e o encorajamento dos irmãos.
A gente vive num mundo que jaz no maligno, gente. Um mundo anti-Deus. O espírito do anticristo está aí. Entende? E detalhe, se você não tiver ligado, vai dar ruim. Por quê? Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então precisamos acompanhar o crescimento dos nossos irmãos pelo discipulado, com muito amor, mas exortação. E exortação aqui é encorajamento, tá, gente? Não é briga, não. E além, né, de pescar as pessoas, integrar as pessoas e treinar as pessoas, precisamos servir as pessoas e ajudar essas pessoas a servirem, né? Então precisamos equipar os nossos discípulos, discipuladores e pescadores, né? Para quê? Para que eles possam também pré-evangelizar, evangelizar e pós-evangelizar. A gente tem que fazer isso, porque senão é aquilo que eu falei, o cara aceita Jesus e está solto lá. Imagina, gente, nasce o neném, aí o médico vai, pega o neném, olha, é o menino, e deixa o neném lá numa maca fria. Eu não sei o nome daquela cama de metal, eu falei maca, mas é outra coisa o nome daquilo, né? É maca mesmo? Então, bota naquela maca fria. A gente não vai dizer que é abandono de incapaz, é desumanidade? Aí eu pergunto, acontece isso ou não acontece? E o crente novo que se vire. Não sei você, mas assim, eu entendo que, isso está errado, tem que mudar. Como eu vou fazer? Não sei, porque igreja não sou eu, igreja não é você. Tem gente que, eu sou a igreja. Não. Igreja é corpo, eu sou membro. A igreja são os membros. O membro não é a igreja, né? Mas deve ter gente pregando isso na internet, aí alguém está repetindo, né? Então, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, somos enviados pelo Filho. João 20:21. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Cristo deixou o céu a fim de nos alcançar para Deus. Logo, nós devemos deixar a nossa zona de conforto. Qual é o problema da gente? Eu vou lá, subir o morro, vir aquelas crianças cheias de meleca. Eu quero alcançar a pessoa, mas tem que vir os universitários, os empresários. Isso todo mundo quer. Agora, e o cachaceiro? E o maconheiro? E o desequilibrado? E aí? E o esquizofrênico? E o depressivo? Ou seja, é tudo alma. Eu quero que minha igreja cresça. Eu serei pai de multidões. Cada pessoa que vem com problema, gente. Cada pessoa que vem quer 100 membros. Vai ter 100 pessoas com problema. Podem fingir que não tem, mas tem. Aí o pastor está reclamando de 100 membros. Quer ser pai de multidões? Tá maluco? Você não dá conta de 100 e está reclamando de 100, tu quer 1000? Eis que te digo de mim mesmo. Volta para a fila, né? Então, assim, nós existimos para ajudar as pessoas, não basta ser membros. Quando nos importamos com alguém, nós construímos ponte. Porque já reparou? Quando a gente quer alcançar o filho, a gente faz um esforço. A gente pede o pastor para visitar. A gente fala com o líder dos jovens, vai lá na minha casa. Por que não faz isso com o filho do vizinho? O filho do vizinho também precisa de salvação. É mais fácil falar que o filho do vizinho é maconheiro, ladrão. Mas e quando o meu é dependente químico? Entende? O pai da outra é cachaceiro. O meu tem problema. Tá dando para entender? A filha do outro é não sei o que lá, mas a minha é mal orientada. As más influências, sabe? Entende como é o negócio? A filha da vizinha é fofoqueira. Aí é aquele caso. A filha só entrega, só tá só ajudando. Ou seja, as coisas precisam mudar. Então, minha gente, semana que vem, né, a gente está vendo 2 aulas teóricas e na outra semana a gente vai falar sobre a parte prática. Beleza? Mas continuem fazendo as tarefas, tá tranquilo? Porque sem prática, gente, a gente não faz nada. Só na cabeça vai chegar uma hora que vai acabar. Pois não. Não, nível acho que ela não tá no Instagram não. Tá?